Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos revisar todos os assuntos que trabalhamos no módulo 3. Os assuntos foram objetividade e subjetividade na notícia, artigo, definido, indefinido, pronomes, nós trabalhamos pronomes pessoais, caso reto, caso oblíquo, pronomes de tratamento, pronomes possessivos, demonstrativos, interrogativos e indefinidos. Nós vamos revisar todos eles e sílaba tônica e átono. Então, vamos começar por objetividade e subjetividade na notícia, mas antes da gente entrar no assunto de cabeça, quero que vocês vejam um vídeo falando o que é subjetividade. Vamos lá? Subjetividade é tudo aquilo que é interno e íntimo de cada pessoa, como ela se relaciona consigo mesma e com os outros, inclusive como ela interpreta o mundo. Envolve as emoções, sentimentos, pensamentos que cada um desenvolve e estabelece consigo mesmo em sua vida. A subjetividade é constituída pelas experiências particulares de cada um. Corresponde ao modo como cada pessoa experimenta suas vivências internamente, como se sente e como relaciona consigo mesma e com os outros. São as nossas experiências subjetivas que nos caracterizam seres singulares em meio a um grupo de pessoas. Cada pessoa é diferente, pois atravessa diferentes situações e reage de diferentes maneiras a cada uma delas. Por exemplo, eu posso ficar horas pensando se vou fazer uma coisa ou outra, optar por uma delas e ninguém vai saber disso. Isso foi subjetivo. A maneira como você interpreta a realidade é sua, e a maneira como eu interpreto é minha. Porém, nossos valores e conceitos não são estáticos. Assim como nós mudamos, a maneira como interpretamos e sentimos as coisas também se transformam. As experiências de vida e o contato com a diversidade cultural nos possibilitam o encontro e criação de novos modos de ser. Bom, então agora vocês viram o vídeo que falava sobre subjetividade. O que é subjetividade, né? Então faz parte do nosso interior, o que a gente pensa, nossas impressões. Mas o que isso tem a ver numa notícia, certo? Vamos lembrar o que é ou qual é o objetivo de uma notícia. A notícia ela tem como objetivo informar o leitor sobre acontecimentos atuais. Se ela tem que ter esse objetivo, o que tem a ver a subjetividade aí? Bom, tem a ver dentro da linguagem. A linguagem jornalística, né, ela tem como intuito principal ser objetiva, principalmente numa notícia, né? Ou seja, trazer a informação. Já em alguns casos, ela também pode utilizar da linguagem subjetiva, adjetivando, caracterizando certas situações. Nós já vamos falar como chega nesse ponto. Então, olha só. Na linguagem objetiva, o jornalista ele é imparcial, ele não demonstra a sua opinião, ele simplesmente informa o fato ocorrido. Já quando ele utiliza a linguagem subjetiva, então, além dele informar, ele também defende uma ideia, ou seja, ele expressa algum tipo de opinião. Eu trouxe aqui dois exemplos, então, de linguagem objetiva e subjetiva numa notícia, inclusive de uma notícia que nós lemos em sala de aula. Então, nós tínhamos lá um texto falando sobre uma escola que havia revitalizado um espaço. Né? Então, tínhamos essas duas frases em duas situações diferentes. Numa dizia, né, que a situação do local, como estava essa situação do local, e a outra dizia a situação degradante do local. Então, o emprego desse adjetivo degradante torna esta frase numa linguagem subjetiva, porque degradante é uma palavra que veio de opinião de quem a escreveu, e não uma situação que ela tinha que relatar simplesmente, né? Ser objetiva, tá certo? Então, a diferença entre objetividade e subjetividade é essa, básica e simples. Na linguagem objetiva, o jornalista é imparcial, não expressa opinião. E na linguagem subjetiva, ele defende uma ideia, uma opinião. Bom, o assunto agora é artigo. O artigo, né, como vocês sabem, é uma classe gramatical, uma determinante do substantivo e pode ser definido ou indefinido. Os artigos definidos, a,
as, o e os, e os artigos indefinidos, uma, umas, e uns. São apenas 8 palavrinhas aí que se dividem em 2 subgrupos. Qual é a função, então, do artigo? O artigo é a palavra que antecede o substantivo e que ela pode especificá-lo ou generalizá-lo. E também tem como função identificar o gênero feminino ou masculino ou um número plural e singular. Tudo isso tranquilo, né? Vocês também aprenderam que o artigo ele pode tornar uma palavra de uma outra classe gramatical, como um verbo ou um numeral, torná-lo um substantivo, tornando assim um fenômeno chamado substantivação da palavra. E nós também vimos, né, que dependendo do artigo, em uma mesma palavra, ela pode mudar o significado. Por exemplo, nós vimos a palavra caixa, que se a gente disser a caixa, ela tem um significado e o caixa, outro significado. Outras palavras nós vimos também que acontece isso, é a cabeça, o cabeça, a nascente, o nascente, e o capital e a capital. Então, quando isso ocorre com a mudança do artigo, muda-se o gênero e muda-se também o significado dessas palavras. Bom, vamos para o próximo assunto. Bom, agora chegou a hora da gente revisar sobre pronomes. Primeiros pronomes que nós trabalhamos foram os pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Os pronomes do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, alhe, se, si, consigo, nos, nós, conosco, vos, vós, convosco, os, as, lhes, se, si, consigo, eles e elas aí também. Bom, gente, o que são os pronomes? Pronomes são palavras que substituem ou acompanham um nome. No caso dos pronomes pessoais, são os pronomes que substituem os substantivos, né? Ou seja, o nome, e identificam as pessoas envolvidas no discurso. Ou seja, a primeira pessoa é quem fala, segunda pessoa com quem se fala e a terceira pessoa de quem se fala. Então, esses são os pronomes. Quem lembra aí da musiquinha? Vamos cantar? Minha gente, preste atenção no que eu vou lhes dizer. O pronome é uma palavra que vem no lugar do nome. O pronome pessoal pode ser do caso reto. Como exemplo eu posso dar eu, tu, ele, nós, vós, eles. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, alhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, estes são do caso oblíquo. Bom, quem canta não esquece jamais. Bom, outros pronomes de tratamento, outros pronomes pessoais são os pronomes de tratamento, né? Você, Vossa Alteza, Vossa Eminência. Então, temos aqui uma lista. São os pronomes que nós usamos para nos direcionar às palavras, às pessoas, né, do discurso, as pessoas com quem a gente vai conversar, de maneira respeitosa, de maneira com intimidade. Então, esses são alguns pronomes de tratamento. Você, Vossa Alteza, Vossa Eminência, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Majestade, Vossa Meritíssima, Vossa Reverendíssima, Vossa Senhoria, Vossa Santidade e Senhor e Senhora. Então, aqui está do lado, né, as suas abreviaturas, tanto no singular quanto no plural, e o emprego. Quando eu uso você para tratamento de pessoas com intimidade, pessoas do nosso meio familiar. Vossa Alteza, príncipes, princesas e duques. Vossa Eminência para cardeais. Vossa Excelência para altas autoridades do governo e oficiais das Forças Armadas. Vossa Magnificência para reitores de universidades.
Vossa Majestades, reis e imperadores, Vossa Meritíssima para juiz de direito, Vossa Reverendíssima para sacerdotes, Vossa Senhoria, altas autoridades, né? Vossa Santidade, é exclusivo para se referir ao Papa, e Senhor e Senhora, tratamento respeitoso em geral com pessoas mais velhas, pessoas com as quais a gente não tem tanta intimidade. Bom, os pronomes possessivos, como o nome já diz, são aqueles pronomes que indicam a posse, ou seja, de quem é o quê, certo? Então, a gente tem aí no singular um possuidor, temos aí vários possuidores. Então, meu, meus, teu e teus, seu e seus. Aí no feminino, minha, minhas, tua, tua, sua e suas. E vários possuidores, né? Nosso, vosso, seu, nossos, vossos, seus, nossa, nossas, vossa, vossa, sua e suas. Esses são os pronomes possessivos. Trabalhamos também os pronomes demonstrativos, que é aquele que demonstra a posição dos seres em relação ao que eles estão falando, certo? Então, quando indica proximidade do falante ou proximidade no tempo, nós usamos a primeira pessoa. Este, estes, esta, estas e isto. Quando está próximo ao ouvinte, né, mais distante da gente no tempo, distante do falante no tempo, esse, esses, essa, essas e isso. E agora, quando está longe de tudo, né, longe do falante, do ouvinte e distante, muito distante no tempo, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Vimos também os pronomes indefinidos, que são aqueles que se referem à terceira pessoa de uma forma indefinida, imprecisa, não se sabe ao certo o que ou quem, né? Então, são aqui variáveis ou invariáveis. Algum, alguma, alguns e algumas, nenhum, nenhuns, nenhumas, todo, toda, todas são variáveis. Invariáveis referem-se a coisas, algo, tudo ou nada. Temos aí também outro, outra, enfim, tem vários aí, tem a tabelinha, no livro de vocês também temos uma tabelinha com os pronomes indefinidos. Lembrando que os pronomes indefinidos, eles se referem à terceira pessoa do discurso e, de uma forma, transmitem uma ideia de indefinição, de imprecisão. E vimos também os pronomes interrogativos, que são aqueles que usamos para fazer perguntas, ou seja, frases interrogativas, sejam elas diretas ou indiretas. Também temos os variáveis, ou seja, que vão sofrer algum tipo de alteração quanto a número ou gênero, qual e quais, quanto, quanta e quantos e quantas. E os invariáveis, aqueles que não sofrem alteração de número e gênero, que é o que e quem. Bom, então essa foi uma breve revisão dos conteúdos para nossa avaliação bimestral. Qualquer dúvidas, me pergunte e bons estudos para vocês. Um beijo, tchau, tchau.